Bem, eu, eu estou aqui com um grande amigo, Nigel Topping, que, na verdade, é o promotor de ação climática nas Nações Unidas atualmente. Eu estou muito feliz de estar aqui com o Nigel hoje. Nigel, você tem trabalhado muito nos últimos meses para transmitir essa mensagem. E, a propósito, parabéns, essa mensagem realmente está sendo entendida por todos. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas metas de 2030, quer dizer, tivemos uma temporada fantástica de aumento dos compromissos e antecipação também de compromissos de grandes economias no mundo inteiro. Eu queria que você falasse para a gente sobre o que isso significa. Bem, eu acho que já passamos nos últimos 12 meses um ponto de inflexão, na verdade, por parte de grandes economias, mas também grandes atores econômicos, e todos concordam que precisamos chegar a esse zero líquido até 2050 no máximo. E isso, na verdade, tem muito a ver com o relatório do IPCC. Isso, na verdade, aumenta a urgência de que nós trabalhemos isso desde já. Isso vem acontecendo gradualmente, mas nos últimos 12 meses isso aumentou significativamente. E nos últimos 6 meses, o que vimos é que todos os países, quer dizer, muita gente começou a falar, sim, nós precisamos antecipar para 2040, 2050, mas precisamos começar a fazer algo agora. O que precisamos fazer nos próximos 2, 3, 5 anos? E sabemos, quer dizer, que muitos dos chefes de Estado, chefes de governo atuais não estarão no governo em 2030 e 2040, muito menos em 2050, né? Mas é por isso que houve uma mudança assim, no formato da ação. E nós temos essa expectativa assim, que a mudança será exponencial, na verdade, no setor climático. Isso não se trata apenas de estabelecer e seguir política em uma questão tão competitiva e tão controversa, mas à medida que elas forem estabelecidas, na verdade, elas vão ter um progresso muito rápido. Mas, na verdade, eu lembro de quando nos encontramos pela primeira vez, uns 10 anos atrás, e estávamos pensando sobre a ideia de lançar títulos climáticos e de criar a CBI. Na verdade, o progresso que vemos, quer dizer, desde aquela primeira ideia, os primeiros títulos do Banco Mundial, quer dizer, nós chegamos a 100 bilhões, quer dizer, na verdade é uma curva de crescimento exponencial. E isso vai continuar assim a crescer, porque na verdade é exponencial, mas ainda é muito pequeno considerando os títulos, o mercado global total, né? E na verdade cada vez mais se trata de competitividade, a necessidade de rapidez dessa transição para que as empresas permaneçam vivas, né? Sim, na verdade, uma das coisas que sustenta esse mercado de títulos verdes, na verdade, estamos chegando a 2 trilhões de dólares em breve, um dos pontos principais é a compreensão dos riscos. E cada vez mais vemos um reconhecimento que quem emite títulos verdes está, na verdade, dando um passo à frente, estando à frente dos outros. E isso, na verdade, tem um impacto, quer dizer, nos títulos que não são verdes também. Isso, na verdade, tem um impacto para os investidores, quer dizer, são mais benefícios para os investidores que estão, digamos, relacionados a esse movimento verde. Mas como podemos estar sempre um passo à frente, quer dizer, além dessa curva? Eu queria que você falasse para a gente o que está acontecendo agora de importante, quer dizer, nos próximos anos, quer dizer, o que você tem ouvido falar sobre mudanças rápidas? Bem, em primeiro lugar, os investidores precisam rever seu histórico de transformações industriais, quer dizer, até com base em cálculos, né, matemáticos, quer dizer, é sempre difícil fazer previsões para o futuro. Na verdade, eu acho que sempre tivemos assim muita dificuldade em fazer isso, quer dizer, agora temos um cenário normativo, que é aquele de 1,5 graus, e na verdade é o que todos estamos tentando fazer. Mas, quer dizer, eu acho que falamos muito sobre, quer dizer, financiamento, mas eu sei que
Quer dizer, todos os anos, principalmente os ministros de finanças, fazem essas previsões sobre, quer dizer, o que vai acontecer ano a ano, mas o que vemos agora é que tudo está, na verdade, acontecendo muito rapidamente, quer dizer, e os países começam a antecipar, então, a, essas metas, porque parece que todos estão bem conscientes, quer dizer, desse caráter exponencial das mudanças. E eu acho que, quer dizer, quando pensamos em energias renováveis e transporte, na verdade, isso já está mudando muito rapidamente e vamos ficar surpreendidos pela rapidez da mudança futura. Mas temos que pensar em outros setores também, quer dizer, por exemplo, a indústria siderúrgica, até uns 2, 3 anos atrás, essa indústria dizia, sim, sim, nós vamos mudar quando for o momento, certo? Mas agora elas são obrigadas a fazer isso rapidamente porque o mercado está demandando. Nós não podemos ditar esse ritmo, o próprio mercado vai resolver isso. E, tipo, ano passado, na Suécia, houve um grande investimento na produção de 5 milhões de toneladas de aço verde, digamos, ou com base ou em títulos verdes. E, na verdade, isso é uma realidade. No caso do cimento também, temos muitas inovações na área de transporte e aviação também. Na verdade, essa é a década de desenvolver essas tecnologias que vai nos permitir, então, chegar lá a nossas metas. E isso vai nos permitir também gerar a escala comercial que vai nos, então, levar a nossas metas. Na verdade, essa é uma boa dica, assim, para quem está ouvindo aqui. Nós temos que prestar atenção naquelas grandes empresas e naqueles países que estão fazendo, na verdade, estão apostando nessas grandes mudanças. Bem, quando falamos em escala, a pergunta é até que ponto que nós precisamos do apoio de governos, legisladores e de bancos de desenvolvimento internacionais. Quer dizer, você acha que essa agenda está crescendo? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que é fácil dizer que nós temos que mover mais rápido. Na verdade, quer dizer, só temos duas maneiras de andar, quer dizer, ou andar devagar demais ou andar rápido demais. O que nós estamos fazendo nessa corrida rumo ao zero, né, o Race to Zero, o que estamos tentando fazer é convergir as grandes obras que vêm sendo, quer dizer, todo o trabalho que vem sendo feito por várias comissões e várias outras entidades, e o que estamos tentando fazer é que quando temos uma meta normativa, quer dizer, todos trabalham rumo a esse objetivo, rumo a essa meta. E isso ficou muito claro no trabalho que fizemos nos últimos 2 anos em relação a transporte e transporte de cargas. E há muita possibilidade de colaboração para atingir a meta de zero líquido, envolvendo todos os atores, todas as partes interessadas. Mas o que fizemos para, digamos, acordar essa meta de 2030? Quer dizer, nós acordamos que precisamos reduzir, quer dizer, 5% da indústria de transporte marítimo internacional precisava, então, atingir essa meta. Na verdade, quer dizer, adotamos medidas normativas que nos levariam a esse zero até 2040, ou na década de 40. E aí reunimos empresas, investidores, empresas de tecnologia, todos trabalhando rumo à mesma meta. E sem dúvida, quer dizer, o setor público, ou o setor de inovação ligado ao governo, ao poder público, trabalhando também rumo ao mesmo objetivo. Ou seja, os riscos são iguais para todos, mas isso aumenta nosso poder de chegar lá mais rapidamente. Quando realmente nos esforçamos em conjunto, os resultados são fantásticos. Uma coisa que eu acho meio estranha, assim, é que, em relação a essas rotas, é que vemos poucos governos que estão realmente apoiando seus setores produtivos. Realmente, quer dizer, uma coisa é falar sobre o que pode ser feito, uma outra coisa, na verdade, é colocar as mãos na massa e começar a assumir compromissos para apoiar a inovação. E isso é o que precisamos ver mais.
E, na verdade, nós começamos a ver grandes medidas agora, grandes passos, e eu acho que é uma lição agora que podemos compartilhar e esperamos que outros países façam o mesmo. Sim, nós vemos, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha, a coalição verde, o que aumentou muito a demanda e reduziu o prazo. Vamos ver o que o próximo passo vai ser. E aí a China assumiu isso. Quer dizer, nós temos a história lá da energia solar, né, dos painéis solares, e aí a partir daí os preços foram reduzidos. Vamos ver o que pode acontecer também com o hidrogênio. Quer dizer, se conseguirmos reduzir o custo do hidrogênio de maneira drástica, isso vai ter um impacto em vários outros setores, aviação, siderurgia, etc, etc. Isso faz parte do debate em que você tem participado? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Porque nós queremos ter esse foco, digamos, forense nessas metas, nesses objetivos intermediários. E isso, na verdade, nós temos essa meta intermediária de $2 por quilo até 2026 e, na verdade, nós já temos ações assim que buscam reduzir esse preço a $1, $1,50 até 2030 e eu acho que é algo que eu acho que o hidrogênio vai se expandir tão rapidamente. Na verdade, é claro que há um custo adicional, mas em breve esse custo vai poder se reduzir também. Quer dizer, não tem dúvida sobre a rota que o hidrogênio vai seguir, quer dizer, e há muitos investimentos já nesse sentido, quer dizer, o Chile já percebeu isso, a Austrália também. A Austrália tem feito investimentos gigantes na região ocidental e, na verdade, eu acho que sim, tudo indica que até 2050, de 10% a 20% da demanda global de energia vai ser atendida pelo hidrogênio. Então, temos que trabalhar para eletrificar, inclusive, nossas economias e nossos países, no setor, inclusive, de transporte, aviação, transporte marítimo, siderurgia também. Sim, sim, é algo muito animador, né, entusiasmante, porque parece que a gente consegue sentir tudo isso acontecer, né? Assim, quase, na verdade, quer dizer, é quase um dividendo, digamos, da pandemia, né? Que acelerou tudo isso muito no último ano e meio. Na verdade, eu tive, quer dizer, algumas reuniões no ano passado presenciais, quando eu comecei a fazer, quando eu assumi essa função e logo em seguida tudo passou a ser virtual, né? E na verdade nós vimos como, quer dizer, tudo foi acelerado e todos surpreenderam o que aconteceu no ano passado, não somente por causa da pandemia, naturalmente as coisas aconteceram mais rapidamente por causa da pandemia, mas pensávamos também que haveria talvez uma redução dos compromissos, isso não aconteceu. Claro que a pandemia foi e continua a ser algo terrível em várias partes do mundo, mas isso está ligado também na degradação ambiental e também está ligado à necessidade de aumentarmos a resiliência a essas mudanças. Então, não se fala somente sobre proteção costeira, mas também resiliência econômica e proteção social. Então, eu queria saber se as pessoas têm entendido, na sua opinião, têm entendido isso bem e têm ciência disso. Eu acho que não suficientemente, eu diria. Porque, por exemplo, quer dizer, temos essa estrutura geral assim do Acordo de Paris que fala de adaptação, mitigação e etc. Mas eu acho que a questão da resiliência ainda não foi percebida tão bem. Eu acho que é interessante, quer dizer, nós estamos trabalhando muito no campo da resiliência e eu acho que, quer dizer, esse foi o ponto central do nosso trabalho, principalmente este ano, mas como eu às vezes acho que a questão principal é a resiliência. Acho que a mitigação é um dos caminhos rumo à resiliência. Por exemplo, na verdade, temos que pensar na resiliência da vida humana, das economias, dos meios de subsistência. Isso é que os governos têm de fazer. Todos
quer dizer, nós precisamos chegar ao zero líquido o mais rapidamente possível, mas fazer todo o resto que é necessário para justificar, quer dizer, para termos uma transição mais justa, ou pelo menos trabalhar rumo a uma transição mais justa. E também temos que pensar em termos de solidariedade global, muito mais do que temos agora. Eu acho que, na verdade, a pandemia meio que aumentou essa sensação de necessidade de uma solidariedade global. E temos que pensar também a como reconstruir e, por exemplo, de maneira mais verde, melhor. E já, quer dizer, estamos, quer dizer, temos que pensar também na questão da vacinação, que ainda está muito atrasada em várias partes do mundo, e há muita desigualdade em relação à cobertura e aos impactos também dos programas de imunização e da pandemia. Eu acho que, politicamente, à medida que tivermos mais clareza sobre essa transição e sobre as medidas de mitigação, eu acho que poderemos começar a falar um pouco mais sobre igualdade, resiliência e solidariedade global. Eu acho que é um ponto muito interessante assim, falar como poderemos sobreviver a essas crises que têm um pouco a ver com mudança climática e como isso pode aumentar a solidariedade e a resiliência global. Último ponto, eu sei que você tem outro compromisso depois, Nigel, quer dizer, as oportunidades para colaboração. Essa é a próxima pergunta, quer dizer, vimos agora, quer dizer, as apresentações e tudo que tem sido dito este ano, quer dizer, tem sido bastante raro, quer dizer, e pouco comum, o fato que todas as grandes economias parece que estão trabalhando junto com uma metas semelhantes, e parece que isso abriu uma janela verde de colaboração, e colaboração em relação ao comércio, em relação ao combate ao aumento das emissões, etc. Bem, claro que nós não vamos deixar de competir ou de concorrer uns com os outros, mas precisamos de mais colaboração, então, para que possamos manter isso, né? Eu acho que nós podemos aprender aqui com os setores que realizaram, quer dizer, uma transição muito mais rapidamente. Por exemplo, a indústria de tecnologia, na verdade, quer dizer, tem migrado isso de maneira muito fácil, quer dizer, e houve, por exemplo, na indústria de alta tecnologia, meio que houve uma espécie de acordo alguns anos atrás de que seria a quinta geração e vai ser a sexta geração. Então, quer dizer, existe competitividade, mas ao mesmo tempo existe uma abordagem, de certa forma, mais madura sobre a colaboração. Quer dizer, na verdade, temos, quer dizer, sempre tivemos assim na história humana, quer dizer, grandes exemplos de colaboração em certas áreas, quer dizer. Acho que existe um pouco de mito assim de que se trata somente de concorrência e competição. Quer dizer, eu acho que a solidariedade vai ser algo que vai estar no radar de todos. Eu acho que precisamos de colaboração para chegarmos a esse zero. Eu acho que agora precisamos pensar em colaboração, em como mobilizar o financiamento nos mercados emergentes. Essa é uma questão importante, porque, na verdade, as economias avançadas conseguiram se desenvolver graças aos combustíveis fósseis. Agora, as economias emergentes não têm a mesma possibilidade. Então, podemos pensar um pouco em maior colaboração. É como um momento de pós-guerra, quer dizer, temos esse grande caos econômico e temos essa desigualdade e injustiça na distribuição dos impactos. E, quer dizer, e como vimos acontecer em alguns momentos do século passado, quer dizer, nós tivemos essas respostas de reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Plano Marshall, e depois, quer dizer, desse momento de união, aí chegamos ao momento que cada um queria assim, se beneficiar o mais rapidamente possível e puxar a brasa para a sardinha. Mas aí depois, após uma grande crise como a que temos agora, precisamos voltar àquela abordagem de mais colaboração e buscar mais condições assim para ampliar a paz e não conflitos. Eu acho que os próximos anos nós vamos caminhar nessa direção, quer dizer, vai ser como um novo plano Marshall. E isso vai definir o formato do mundo nos próximos 20 anos, quer dizer, se vamos conseguir implantar essa solidariedade ou não. Bem, Nádia, que fantástico ouvir isso. Então, vamos pensar em, assim,
em abordar ou adotar, digamos, aquela postura que nós tivemos naquela época. Muito obrigado por ter estado conosco aqui hoje. Eu gostaria de desejar toda a sorte do mundo nessa sua missão para criar uma nova ordem mundial pós-pandemia, da mesma forma que fizemos no pós-guerra nos anos 50. Bem, muito obrigado, Sean. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que é um papel que um cargo que é um grande privilégio para mim. Nunca tive uma situação assim na minha vida e eu trabalho com pessoas fantásticas, inclusive vocês, né? Muito parabéns pelo que você e seus colegas têm feito. Eu acho que quando é que vocês vão instituir assim um benchmark para os títulos de transmissão? Acho que nos próximos 12 meses teremos algo para lançar. Sim, fantástico. Eu vou ficar aguardando. Muito obrigado, Nácio. Muito obrigado a todos e daqui a pouco nos vemos na próxima sessão. Até logo.